7:09 agora, hoje é quinta-feira, dia dos namorados, dia 12 de junho de 2025. Você está na Nova Brasil, em São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José dos Campos, sul de Minas, Vitória, no Rio de Janeiro, a Nova Paradiso, conectada conosco agora neste momento do dia. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Aqui a notícia tem sotaque de Brasil. A gente trazendo para você nesse início da sua quinta-feira as informações mais importantes do dia e também lembrando que hoje é dia dos namorados. Agora, Ariane, tem muita gente, obviamente, que nos escuta e que não tem namorado, não tem namorada. E tá tudo bem. Claro. E tá uma beleza. Aí o dia de hoje vai entrar no Instagram, vai ver um monte de coraçãozinho, um monte de gente fazendo declaração de amor, se abraçando, se beijando, vai pra rua, vai ver um monte de coração. Isso não é pra bater uma bad não, hein? Não é pra ficar triste não. Respira fundo, curte o seu momento. Curte o seu momento e a sua vida. É quando a gente se fortalece com a gente mesmo que a gente fica pronto pra viver uma vida a dois. Falei bonito, Ari? Opa, conselhos amorosos com o Diego Amorim. A gente passa o WhatsApp dele no final desta edição. Fique aí, hein, ouvinte. Agora, 7h10. Já que a gente está falando sobre isso, nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, inclusive no México e em outros países da América Latina, o Dia dos Namorados é celebrado no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Aqui no Brasil é diferente, né? O Dia dos Namorados é celebrado no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio. Essa ideia foi do publicitário João Dória, lá em 1949, quando o nosso entrevistado de agora ainda não tinha nem nascido. A gente está falando do ex-prefeito e ex-governador João Dória Júnior, que é filho dele e que agora vai nos contar um pouco mais sobre a origem do Dia dos Namorados brasileiro. Governador, bom dia para o senhor. Conte para nós essa história, hein? Como que seu pai teve a ideia de criar o Dia dos Namorados aqui no Brasil? Bem-vindo. Obrigado, Miriane. Bom dia a você, bom dia, Diego, bom dia aos nossos ouvintes, internautas. Uma curiosidade, meu pai era publicitário, naquele momento ele dirigia uma grande agência de publicidade chamada Standard Propaganda. Ele frequentava muito os Estados Unidos, e meu pai viu Valentine's Day nos Estados Unidos, e achou que poderia implantar aqui no Brasil o Dia dos Namorados, mas não em fevereiro, e sim em 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. E também porque o mês de junho era um mês fraco nas vendas do comércio em São Paulo. Ele levou a ideia para a Associação Comercial do Estado de São Paulo e também para uma rede de lojas que chamava-se A Exposição Clipper, e vendeu o patrocínio desta iniciativa. E lançou esta campanha em junho de 1949. Olha que já temos um longo tempo, e como você falou, eu nem sequer era projetado, quanto mais nascido. Foi um sucesso a campanha, feita em jornais naquela época, nós não tínhamos nem sequer televisão naquele período. Foi feita em jornais e também em emissoras de rádio, em especial dos diários e emissoras associados em São Paulo. A campanha foi um sucesso tão grande que a Exposição Clipper e a Associação Comercial patrocinaram no ano seguinte, já em 1950, e já a partir do segundo ano se tornou uma data importantíssima no comércio varejista de São Paulo, posteriormente no Brasil. Hoje é a terceira data mais importante do comércio varejista no Brasil, perdendo apenas para o Natal e o Dia das Mães. 7:13, Dória, obrigado pela tua companhia aqui no Jornalismo da Nova Brasil para todo o país. Eu estava pensando aqui, Ari, já entrevistei o Dória algumas vezes, é a primeira vez que eu não falo de política com ele, raridade, viu? né? Dória, a gente recebeu aqui uma mensagem de um ouvinte que está acompanhando a gente de Barcelona e que está dizendo, aqui na Catalunha, o Dia dos Namorados é dia de São Jorge, 23 de abril. O homem dá de presente uma rosa para a mulher e a mulher dá um livro para o homem. Olha que Olha. interessante, Ariane. Obrigado, Marcos de Barcelona, nosso ouvinte agora. Agora, Dória, o fato de ser uma data criada, digamos assim, uma data para o comércio. Eu estava até dando uma olhadinha nos sites aqui antes da gente entrar ao vivo. Eu vi uma análise aqui, dizia o seguinte: o Dia dos Namorados não é tão romântico assim, porque foi uma data criada para o comércio. Uma coisa não exclui a outra, eu estou errado, Dória.
Não, claro, seria a mesma coisa que você acusar o Natal de ser uma data de comércio, e não uma data de congraçamento, de amor, de família, de reflexão. O Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, o Natal e outras datas também, elas têm um efeito sentimental muito forte, muito importante. Quem hoje tem um namorado ou uma namorada e não vai oferecer um presente? Flores, chocolates, um presente, um jantar, um abraço, um beijo, um reconhecimento, vai escrever um poema, vai escrever uma carta, vai mandar uma mensagem. Então, isso tem um valor sentimental muito grande. E, obviamente, que estimula também o comércio varejista, o que é muito bom, todos ganham. Ganha quem recebe o presente, ganha quem dá o presente, ganha quem vende o presente. É uma, eu diria, uma holística de 360 graus de amor e de presentear. Então, isso é muito saudável. Eu não vejo essa observação como algo nocivo, e sim algo construtivo na relação entre as pessoas. 7 horas e 15 minutos, Diego Amorim, não passaremos sem falar de política, pelo Sei menos um disso, pouquinho não dá. aqui, aproveitando a presença do Dória conosco. Governador, o senhor Ariane esteve não ontem aqui em resistiu. Brasília, não é? Não, não consigo. Como a gente pode fazer isso? O senhor teve ontem aqui em Brasília, então, para um evento, não é, do LEAD, a segunda edição do Brasília Summit. Estivemos lá, inclusive, na cobertura desse evento. Estiveram várias autoridades presentes, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também. E aí, ontem, no fim do dia, depois de várias discussões, inclusive a respeito do cenário econômico no país, não é? Como que o setor produtivo, por exemplo, tem recebido as medidas econômicas anunciadas pelo governo, veio no fim do dia a publicação de uma medida provisória, não é pelo governo, a gente fala sobre ela aqui no jornalismo já já para o nosso ouvinte, detalhando melhor, com as medidas alternativas ao aumento do IOF, não é? O presidente da Câmara, Hugo Mota, fez ali um discurso até num tom mais forte, mais duro contra o governo, dizendo que o executivo não tem feito o dever de casa. Quero saber se o senhor está de acordo com o presidente Hugo Mota e se, na sua avaliação, essas medidas agora formalizadas pelo governo devem resolver alguma coisa. Ariane, primeiro, está certo a posição do presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Mota. Ele interpreta o sentimento do país como um todo, não apenas do setor produtivo, do setor financeiro, mas do país como um todo. O Brasil não suporta mais impostos, não há razão que justifique aumento de impostos, seja qual for o imposto e seja a quem for destinado este imposto. O que o Brasil deveria pensar e agir era gradualmente reduzir impostos e não aumentar impostos. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, o jovem presidente da Câmara, interpreta o sentimento do país e ele declarou com firmeza, ele não foi deselegante, mas ele foi firme neste evento do LEAD, no Summit Brasília, ontem pela manhã, e ao longo do dia ele reproduziu aquilo que disse a 386 empresários que estavam nesse evento pela manhã. A Nova Brasil estava lá cobrindo, tinham 23 veículos de comunicação ali presentes. Vocês estão vendo aqui a imagem da coletiva de imprensa que ele deu logo ao término, e ao lado dele estavam alguns deputados federais defendendo que o governo não cumpriu o compromisso de reduzir despesas e otimizar investimentos. E não vai ter o apoio do Congresso Nacional, ao menos da Câmara Federal, para a implementação de qualquer novo imposto, em especial o IOF. E depois, ao longo do dia, na parte da tarde, houve uma discussão ruim, a meu ver, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e parlamentares na Câmara Federal. O sentimento da Câmara é completamente averso a esta iniciativa do governo federal, e eu não tenho dúvida de que haverá a rejeição a esta iniciativa do IOF, da implantação do IOF, e de qualquer outro imposto que possa ser, que possa afetar a população no seu cotidiano em ter uma incidência maior da cobrança de impostos. O governo precisa, Ariane, fazer a lição de casa, reduzir despesas, otimizar investimentos e ter um papel responsável fiscalmente no país.
Dória, ninguém fala mais a essa altura da terceira via, né? Que eu acompanhei tanto essa movimentação lá em 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Hoje não se fala mais em terceira via, mas se fala, e o senhor fala isso muito, sobre a unificação do país, a pacificação do país, encontrar um caminho. Ainda falta muito para acontecer, muita coisa para acontecer até 2026, mas eu queria te ouvir, você que conversa com tanta gente diariamente no país inteiro, Dória. O que você está olhando para o ano que vem? A tal da polarização tóxica pode estar com os seus dias contados na tua avaliação? Eu gostaria que fosse assim, Diego, mas não. Nós estamos numa polarização ascendente, e isso pode comprometer o processo eleitoral nas eleições de outubro do ano que vem. O Brasil não teve uma distensão e uma pacificação. Aliás, o presidente Lula prometeu ser um agente pacificador durante a campanha eleitoral, e depois que assumiu, que foi eleito e assumiu o poder como presidente do Brasil, não o fez. Não foi um presidente pacificador, não foi um presidente que exaltou o fato de que, tendo sido eleito, governaria para todos os brasileiros e não apenas ou especialmente para aqueles que o elegeram. Eu lamento e fico triste também, porque teria sido uma ótima oportunidade do presidente Lula, inspirado em Nelson Mandela, ser um presidente pacificador, um presidente unificador do país, e muitas manifestações do presidente Lula, repito, lamento que tenha sido assim, foi do julgamento do passado, do presidente Temer, do presidente Jair Bolsonaro, e fazendo o juízo permanente do passado, sem olhar o horizonte, sem ter o seu caminho, uh, olhando a luz do horizonte e não a escuridão do passado. Eu não quero fazer nenhuma analogia em relação ao julgamento que, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal faz do ex-presidente Jair Bolsonaro e daqueles que foram considerados articuladores de uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, 2 anos atrás. Mas o Brasil segue polarizado, as pesquisas indicam isso com muita clareza. A cada semana ou a cada 10 dias, um instituto de pesquisa sério divulga pesquisas e mostra um país dividido. Eu não vejo neste momento, lógico que isso pode mudar, um dia na política faz diferença, quanto mais um ano pela frente, um ano e meio ainda pela frente, isso pode mudar. Mas neste momento temos uma polarização cristalizada e neste momento, face a este julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vai pelo menos até setembro, haverá a meu ver, uma acentuação desta polarização. Agora, com o meu sentimento, e aí eu concluo, Diego, eu espero que o Brasil saia dessa polarização e possa encontrar um caminho, chamar de terceira via, um caminho pacificador, com candidatos que tenham posição mais à direita ou mais à esquerda, mas sem extremismos e que pensem no país e no seu povo, e não em questões ideológicas e partidárias. 7h22, você está na Nova Brasil. Este foi o empresário, ex-prefeito de São Paulo, ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior. Falamos de economia, falamos de política, mas a essência dessa entrevista foi o Dia dos Namorados. Dória, obrigado mais uma vez. Um excelente dia por aí. Diego, Eliane, um excelente dia para vocês, aos nossos ouvintes e nossos internautas. Feliz Dia dos Namorados. E lembre, se você puder, ofereça não apenas um beijo, um abraço, uma mensagem, mas ofereça também, se você puder, um presente para o seu namorado ou para a sua namorada. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, Dória. Bom dia. 7h23.